Ora bem, então cá estamos nós, o seu programa Manhãs na TV. Nós já estamos aqui na presença da nossa segunda convidada, que é a Paula Policarpo. Olá, Paula. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Manhãs na TV. Obrigada também por ter aceito o nosso convite para aqui estar. Nós é que agradecemos, claro. E sempre mais uma oportunidade de falar sobre o zero desperdício. Certo. E este projeto, Zero Desperdício, como é que surgiu a criação deste projeto? Quer-nos contar como é que foi a criação, por favor? O projeto Zero Desperdício é um projeto lançado por uma associação que se chama Dar e Acordar, que é uma associação pequenina, que só com 9 pessoas, que são as pessoas necessárias para criar uma associação, porque na verdade a associação é a entidade formal que é necessária em Portugal para lançar movimentos. Os movimentos de cidadania só por si muitas vezes tem que ter por trás uma entidade jurídica. Portanto, a Dar e Acordar nasceu em 2011, no início de 2011, comigo, com o comandante António Costa Pereira, piloto da TAP, com o Salvador Vilas Boas, outro piloto da TAP, a Patrícia Vasconcelos, éramos 9, e continuamos a ser 9, já não somos todos os mesmos, mas a Isabela Albergaria, uma série de pessoas que estavam preocupadas, todas tinham profissões, e temos todos, e estavam todas preocupadas e alinhadas por uma questão de constatar que havia, na altura, constatar duas coisas. Primeiro, que a questão do desperdício, da perda, de usar e deitar fora, de uma maneira geral, era um assunto muito premente e, numa altura, em 2010, quando começámos a pensar nisto e a preocupar-nos com isto, era uma altura que estávamos a entrar numa crise e havia, por um lado, excessos, por outro lado, e pessoas a necessitarem de várias coisas e, por outro lado, nós com coisas a mais. Nós vivemos num... num consumismo desenfreado. Para além disso, o comandante António Costa Pereira tinha, no ano 2010, lançado uma petição, ele próprio, individual, em que questionava as autoridades legais e o cidadão em geral, que teve muitas assinaturas, de porquê não ser possível recuperar comida em bom estado, comida confeccionada, dos refeitórios, portanto, de todas as entidades de restauração coletiva, onde nós, as cantinas, os supermercados com aquela comida do dia, portanto, comida perecível, mas que ainda estava em bom estado. Claro. E que no fim do dia ia para o lixo e ninguém percebia porquê. Porque comida às vezes intocada, que nem saiu da cozinha dentro. E porque havia um mito de que não podia ser recuperada. Ora, eu e outros cidadãos, eu por acaso uma vez, ele foi, por causa desta petição, foi um programa da Fátima Campos Ferreira, porque ela convidou, porque é com o comandante da TAP, estava a lançar, e ele explicou, eu que nunca vejo pouquíssima televisão, por acaso vi esse programa em que ele foi convidado para falar e explicar porque é que estava a lançar a petição. E ele disse exatamente isto, porque eu assisto diariamente no refeitório da TAP e em outros refeitórios, e sei que a comida em bom estado, que está na linha, que não foi alguma que está protegidíssima, etc., e que não foi comida, vai para o lixo. Eu não percebo porquê, não entendo, não fui educada assim. E eu realmente disse, isto faz todo o sentido. Eu própria sou jurista numa instituição de ensino superior público e nós também fazemos contratação de restauração coletiva e assistia ao mesmo diariamente e pensava nisso. Portanto, disse, este homem de facto tem toda a razão, e eu e mais umas pessoas juntámos-nos a ele. Criámos a Associação Dar e Acordar no ano seguinte, com o objetivo, ou seja, a nossa visão era, e continua a ser, a redução do resíduo, ou a redução, evitar que uma coisa qualquer, um bem, seja um resíduo. Porque o resíduo é quando já não é possível recuperá-lo. Portanto, obviamente começámos pela comida confeccionada e perecível, porque era, para já, porque vinha na senda do trabalho dele, e depois porque fazia todo sentido, porque entretanto em 2011 estávamos numa crise económica, financeira, as pessoas estavam com alguns problemas, acentuaram-se as carências alimentares, as IPSS tinham enorme necessidade de ajuda, de dar resposta, de complementar a valência da alimentação e, de facto, nós entendemos que era por isso que devíamos começar por este bem, os alimentos perecíveis e confeccionados, e
entramos em diálogo com quem? Com as autoridades legais, que é a ASAI e a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Porquê? Porque nós não queríamos fazer nada que fosse ilegal e queríamos o apoio, entre aspas, do inimigo, que era aparentemente quem impedia que toda essa logística fosse disponibilizada. E então fomos explicar, olha, somos um conjunto de cidadãos, temos gostaríamos de saber porque é que não é possível doar as refeições, etc. E fomos muito bem recebidos, porque a ASAI explicou-nos, nomeadamente a doutora Graça Mariano, que na altura era subinspetora-geral da ASAI, explicou-nos que não era assim, havia legislação comunitária que nós transpusemos, como todos os Estados-membros, que o que queria era evitar a contaminação cruzada por ingestão de alimentos menos bons, ora, os alimentos perecíveis, todos nós sabemos, a sopa, a carne, o peixe confeccionado, têm uma probabilidade maior e, portanto, é preciso regras de higiene e segurança na manutenção, até chegar a quem deles precisa. Exatamente. Portanto, imagina, um exemplo de um doador, o primeiro hotel doador, ainda em 2011, que depois de nos ouvir, porque nós depois, como a ASAI nos recebeu tão bem, propôs-nos a própria ASAI, mas se os senhores estão assim tão interessados, trabalhem connosco, vamos aqui fazer um código de boas práticas da regulamentação europeia que transposta para Portugal e vamos ver o que é que os senhores gostariam de recuperar. Nós explicámos a comida das cantinas, das máquinas de vending fresco, aquelas as sandes embaladas, dos supermercados, tudo aquilo que ainda não se recupera. Então, imaginámos cenários a quente, a frio, e fizemos guias de boas práticas, basicamente, com a ASAI. Trabalhámos com uma equipa da ASAI e no fim do ano de 2011... Abriram portas para uma quantidade de instituições. É verdade. E no fim do ano convidámos, dentro das instalações da ASAI, convidámos potenciais doadores, os tais operadores de restauração que fornecem comida, e dissemos com a ASAI, dentro da casa da ASAI, meus senhores, é legal, é possível, e se fizerem isto, e garantindo nós da área acordar, zero desperdício, que desde que se vai buscar, um exemplo concreto, ao Hotel Ritz, diariamente a comida, às sobras do pequeno almoço, dos buffets, acondicionadas, transportadas, obviamente, numa caixa, que garante, se elas vêm a frio, não pode descer a temperatura, portanto tem que ser uma caixa isotérmica, até para proteger o circuito dos sujos e dos limpos, porque imagino que é a Fátima que vai buscar a comida. Pode ir no seu carro, mas tem que ter uma caixa isotérmica que nós fornecemos e a comida vai lá dentro e mantém a temperatura e está protegida do exterior. Portanto, criámos estas regras todas e criámos também, depois pensámos, bom, então agora é possível doar a comida, é legal, já temos a autoridade nacional, que depois, aliás, porque fizemos isto com as autoridades nacionais, a Comissão Europeia acabou por saber, porque juntou-se a nós a Giwatha Thompson, a empresa de comunicação que criou aquele nosso logo e aquelas coisas que já vamos ver, e portanto juntaram-se a nós porque acharam que isto era um movimento que tinha uma escala e um potencial completamente a nível mundial, não é? Exatamente. E, portanto, a própria Comissão Europeia, às tantas, em 2012, quando começámos a explicar na televisão o que fazíamos, os objetivos, a tentar angariar doadores que se juntassem a nós, na rede de distribuição, que, entretanto, hoje já temos no país, de redistribuição e de recuperação de comida, nessa altura... A Comissão Europeia percebeu o que estávamos a fazer em Portugal, que era na altura ninguém fazia nenhum Estado-membro por causa destas dúvidas que havia de interpretação da legislação e disseram, não, se vocês estão a trabalhar com as autoridades nacionais e isto está validado pelas autoridades nacionais, nós queremos saber como é, vamos traduzir as boas práticas de Portugal no nosso site, e assim foi. Código de boas práticas feito pela Dária Acordar, Zé Desperdício e a ASAI, depois juntou-se a DGAV, está traduzido no site da Comissão Europeia, na área da Direção-Geral, lá está, da Alimentação e da Economia ou da Saúde, e pode ser replicado a qualquer Estado-membro. Parabéns. Mas esta era a questão legal. Mas nós, na altura, toda a gente ficou com dúvidas, os próprios operadores estavam desconfiados, mesmo sendo a ASAI a dizer, não, era uma coisa que eles
não esperavam que acontecesse, eram muito resistentes, a resistência à mudança. Os grandes grupos de restauração, passa aqui a publicidade, mas as grandes superfícies, claro. a Sol, Nava, a Euresta, aqueles grandes grupos que fornecem, era complicado para eles e, portanto, foi difícil convencê-los, porque isto é por etapas. Mas nós tínhamos um outro problema, é que, como lhe expliquei, nós éramos todos cidadãos, todos trabalhávamos, portanto a ideia não era profissionalizarmos nesta coisa nada disso, até porque trabalhávamos e trabalhamos todos. E por isso pensámos, bem, mas temos que encontrar aqui uma forma, então agora que é legal e que estamos a tentar angariar doadores, um modelo operacional que ponha a comida do lado de quem a doa até a quem precisa dela. Ora, quem é que sabe onde estão as pessoas que precisam e têm necessidades, ou complementos já de respostas que já são dadas? São as organizações no terreno, as IPSS, as ONGs, seja o que for, e elas normalmente organizam-se em Portugal, estão naqueles CLAs, naqueles comissões de locais. Portanto, quem é que também está sempre envolvido? É o município ou a junta de freguesia. Há sempre uma entidade pública, não é? E as IPSS interrelacionam-se e muitas vezes a plataforma de ligação num território é através da Câmara Municipal da Junta.